O georreferenciamento e o geomarketing. A necessidade e o desejo do homem de conhecer com precisão a superfície da Terra são muito antigos, desde antes de Cristo. Imagine o quão vantajoso é você estar em qualquer lugar do planeta, denominado ponto A, e poder dizer com elevadíssimo grau de precisão onde você está exatamente, a qual distância de um dado ponto B e qual é a rota mais curta entre o ponto A e o ponto B. É como ter a certeza de que nunca vai se perder. Agora, some a isso a possibilidade de poder pesquisar ao seu redor, num determinado raio, coisas que podem lhe ser úteis como postos de gasolina, farmácias, escolas, shoppings, etc. E que tal saber a quantidade de indivíduos, suas características e as características dos seus domicílios? E a quantidade de organizações, suas características, seus ramos de atuação? Não parece algo mágico? Numa série de 5 vídeos, começando com este, numa linguagem simples e de um jeito simples, vamos lhe mostrar o que é georreferenciamento e como ele pode ser utilizado no mundo do marketing. Georreferenciamento consiste no mapeamento da superfície terrestre através de coordenadas geográficas, que são latitude, longitude e altitude. Pode acontecer basicamente de 2 maneiras. A primeira delas é instantânea. Coordenadas são capturadas através de instrumentos receptores de sinais de GPS. Atualmente, além de aparelhos específicos e portáteis, há dispositivos embutidos em celulares, automóveis, rastreadores, etc. A segunda maneira é estática. Coordenadas previamente atribuídas a endereços convencionais compostos por logradouro, número, CEP, bairro e cidade, são recuperadas de bancos de dados e exibidas em mapas geográficos. O GPS foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1973, mas alcançou níveis completos de operação em 1994, que permitiram ao cidadão comum o acesso às vantagens até então disponíveis apenas para cientistas nos centros de pesquisa e em grandes corporações. Entretanto, podemos considerar que o estabelecimento do contexto que possibilitou essa espetacular invenção se deu por causa de 2 eventos históricos. O primeiro foi a colocação do primeiro satélite artificial na órbita da Terra, em 1957, pela então União Soviética, o Sputnik. E o segundo foi o lançamento do Programa Espacial dos Estados Unidos, cujo marco inicial foi o discurso do presidente Kennedy no Congresso americano em 25 de maio de 1961. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. As muitas teorias conspiratórias que questionam ainda hoje a veracidade da ida do homem à Lua não foram capazes de mudar a realidade atual. Dezenas de satélites artificiais estão ativos em órbita. Existem atualmente 24 deles que enviam sinais para os receptores de GPS. Cada um dá uma volta na Terra a cada 12 horas e, por isso, de qualquer lugar do planeta, o receptor sempre terá 4 satélites visíveis. Isso sim, vem mudando de forma radical a vida das pessoas e organizações ao redor do mundo. Já as coordenadas geográficas foram criadas há mais tempo, no século II a.C., pelo astrônomo, geógrafo e matemático grego Hipparco. A superfície da Terra está cortada horizontalmente pelos paralelos, que são linhas de 360 graus paralelas ao Equador, e pelos meridianos, que são linhas semicirculares de 180 graus, que vão do Polo Norte ao Polo Sul e cruzam com os paralelos. Para calcular coordenadas, é necessário ter o grau do paralelo e o grau do meridiano que cruza com ele. O meridiano de Greenwich é o meridiano de 0 grau, e a linha do Equador é o paralelo de 0 grau. Assim, a coordenada geográfica do encontro do meridiano de Greenwich com a linha do Equador é 0 grau e 0 grau. A latitude é, portanto, a distância de um dado local em relação à linha do Equador, medida em graus ao longo do meridiano de Greenwich, podendo variar entre 0 grau e 90 graus para norte ou para sul. A longitude é a distância de um dado local em relação ao meridiano de Greenwich, medida em graus ao longo do Equador, podendo variar entre 0 grau e 180 graus para leste ou para oeste. A altitude é relevante para a navegação aérea e, como nosso foco é geomarketing, não vamos abordar nesse vídeo. Atualmente, mesmo que de forma indireta,
Todos nós usufruímos dos benefícios do georreferenciamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer ver apenas 4 exemplos? Empresas de energia elétrica, saneamento e telecomunicações utilizam nos seus processos de expansão, operação e manutenção de suas redes aéreas e subterrâneas. Alguém aí precisa de água, luz e telefone? Empresas de agribusiness utilizam para mapeamento e manuseio dos seus campos de cultivo. Alguém aí precisa comer? Empresas de transporte, logística e aviação utilizam para roteamentos, monitoramento e navegação. Alguém aí precisa viajar? Empreendedores utilizam para analisar viabilidade de negócios, potencialidade de mercado, risco de inadimplência e desempenho de carteira de clientes. Alguém aí precisa trabalhar? Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses 4 tipos de aplicação por empreendedores. O uso do equipamento de GPS é uma analogia de precisão insuperável para nos mostrar as vantagens da junção do georreferenciamento com o marketing. Imagine-se chegando numa cidade grande pela primeira vez, num país que você não domina o idioma e com necessidades de visitar diversos locais para compras, lazer ou trabalho, aproveitando da melhor forma possível recursos com o tempo e o dinheiro. Você teria as seguintes opções para chegar aos locais desejados. 1. Pedir informações às pessoas do lugar. Resultados prováveis: perda de tempo, erros, irritação, frustração, prejuízos, problemas com o entendimento do idioma. 2. Comprar mapas convencionais previamente e se orientar através deles. Resultados prováveis: os mesmos da primeira opção. 3. Utilizar um GPS. Tranquilidade, agilidade, otimização do tempo e segurança. Você configura o GPS com as informações do destino e ele guia você até lá pelo caminho mais curto, com um trânsito mais tranquilo, e ainda lhe fornece uma série de informações no seu idioma, de forma visual e em tempo real, como distância total, percorrida e a percorrer, tempo previsto, transcorrido e restante, além de muitas outras informações dependendo do equipamento utilizado. Depois de 400 metros, vire à direita. Com o geomarketing, você especifica o perfil do seu cliente potencial, considerando a sua proposição de valor, e os sistemas lhe mostram nos mapas geográficos onde está o cliente. O geomarketing é uma junção de vários recursos visuais adicionais às informações do georreferenciamento, que podem ser um ponto representado por um par de latitude e longitude, uma rota representada por diversos pares ou uma área, representada por diversos pares com o último se conectando ao primeiro. Esses recursos podem ser dados de posicionamento, contato e características dos chamados pontos de interesse, escolas, postos de gasolina, farmácias, shoppings, etc. Dados externos de diversas naturezas que podem ser georreferenciados através de endereços convencionais de indivíduos e organizações. Algoritmos para cálculos de indicadores, através de combinações de dados disponíveis como renda, escolaridade, criminalidade, nupcialidade, faixa etária, etc. Imagens e camadas para sobreposição a mapas geográficos online, como o Google Maps, por exemplo. Dashboards vinculados às coordenadas geográficas que podem ser exibidos de acordo com o contexto, trazendo informações através de gráficos, planilhas, vídeos, browsers, etc. Assim, são reduzidos a níveis muito baixos os riscos de perda de tempo, erros, irritação, frustração, prejuízos ou quaisquer resultados negativos quando partimos para uma empreitada semelhante a procurar uma agulha no palheiro. Com isso, o resultado final para o gestor é um mapa geográfico com informações muito claras e visuais que auxiliam de forma radical no processo de tomada de decisão. Isso é georreferenciamento, explicado numa linguagem simples e de um jeito simples.